doença de Parkinson está entre os principais transtornos neurodegenerativos da atualidade. Acredita-se que cerca de mais de 6 milhões de pessoas pelo mundo, sendo mais de 300 mil pacientes no Brasil, sejam portadores. A doença se manifesta clinicamente, na maioria das vezes, dos 50 aos 65 anos de idade. E eu vou conversar com Daniela Lanzer e o Marcelo Nobili, que são portadores da doença de Parkinson e vão contar os seus relatos. E também nosso querido Dr. Leandro Teles, que vai esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Sejam muito bem-vindos. Fiz vocês esperarem muito? Não. Mais ou menos, né? Só um pouquinho. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Sempre rola uma esperinha lá e o problema é que lá é frio, né? Pra mim tá tranquilo. Foi bom? Porque aqui com a luz é quentinho, mas lá é frio, né, doutor Leandro? É um pouco friozinho, mas a gente já tá habituado, a gente fez fotos, né? Vocês fizeram legal, fotos? Fizeram fotos aqui para o nosso programa? Fizemos. Então, quem quiser seguir vocês já tem como seguir lá pelo... No Instagram do Mulheres, Instagram do já tá Mulheres. marcadinho o projeto da Dani. Obrigada por terem vindo. A gente que agradece o Qual que é o convite. seu projeto, Dani? É o projeto Vibrar com Parkinson. Ele foi criado, a gente criou em 2014 para ajudar, auxiliar as pessoas que têm Parkinson em busca de informações, porque assim, quando eu recebi o diagnóstico eu fiquei muito perdida, né? Mesmo sendo cientista, trabalhando na área de, né, tendo acesso às pesquisas, para mim foi muito complicado, né? Não só pela questão de informação, mas também a questão emocional. Então eu fiquei Mas você já era da área, não? Não, de Parkinson especificamente não, mas trabalhava com pesquisa. Sim, pesquisa científica. Então, assim, mesmo a pessoa tendo um bom acesso à informação e tal, a hora que vem o diagnóstico dá um bloqueio. Foi assim um baque, né? Porque foram 6 anos em busca de um diagnóstico e quando veio eu achei que ia ser algo que eu pudesse tratar e ficar curada, e não foi o que aconteceu. E aí foi assim, eu fiquei 2 anos e meio que eu só chorava o tempo todo. Menina. Porque eu não conseguia lidar com o diagnóstico. Com o diagnóstico. Porque eu queria voltar a ser a Daniela de antes, né? E isso não é possível. Quando que você sentiu que você era outra Daniela? Quando eu comecei a campanha do Vibrar, eu senti que ali não tinha mais volta, né? Então ali estava nascendo uma nova Daniela com outra perspectiva, que não poderia pensar muito no futuro, mas que tinha um trabalho enorme pela frente, para tentar ajudar outras pessoas também. Um compromisso muito forte com o presente, né, Dani? A gente tem que mudar, rever várias questões, porque a gente está acostumada hoje em dia, né, as pessoas estão acostumadas a pensar futuro. Exato. Então, quando vem um diagnóstico de uma doença degenerativa e progressiva, a impressão que dá é que você vai acabar rapidinho, né, o tempo vai passar e você vai definhar e morrer, que foi a sensação que eu tive na época. E aí você vê que tem outras coisas que vão acontecendo, mas assim, você tem que ser forte e tem que lutar o tempo todo para poder se adaptar à doença. Não é só aceitar, porque aceitar eu vejo assim como se fosse algo de deixar acontecer. E a doença, como ela é progressiva, então vão surgindo outros sintomas, os que já têm vão piorando. Então a impressão que dá é que assim, você tem que ser forte o tempo todo, né? Buscar força em algum lugar, na fé, enfim. Para poder lidar com tantos desafios e enfrentamentos com a doença de Parkinson. Além do mais, assim, a dificuldade, além de toda a questão do tratamento, dos sintomas, né, que é algo difícil, é uma doença difícil de gerenciar, lidar com a falta de conhecimento das pessoas, porque a tendência que a gente tem é se isolar por vergonha, por se sentir inferior, por constrangimento dos olhares de outras pessoas. Então, assim, são vários aspectos. A doença acaba afetando, principalmente quem é jovem, a questão laborativa, relacionamento, família, a própria questão de saúde, né, que começam a surgir outras questões, e a questão social, que também acaba afetando muito. Então, tem pessoas que recebem o diagnóstico e ficam totalmente isoladas, elas não querem se expor, não querem, né, se colocar à mercê, assim, digamos assim, dos olhares das outras pessoas. E isso é muito difícil mesmo. Assim, tem que ter muita força de vontade para você não se isolar, porque a tendência mesmo é a vontade de ficar na cama e não querer sair mais de lá, porque você acaba criando uma zona não que seja confortável, mas é uma zona de conforto que você fica protegido ali. Eu entendo. Entende? E o Marcelo, você é formado em ciências contábeis? Isso. E trabalho com administração financeira também. E teve o diagnóstico há quanto tempo? Há 7 anos o diagnóstico, mas eu já tinha uns sintomas antes do diagnóstico. Os meus sintomas iniciais, percebi, foi o tremor. E a partir dali a gente
busca o diagnóstico que para nossa idade não é tão fácil de fechar a doença. E aí você fica numa zona cinzenta, querendo saber o que você tem, e por outro lado a família fica impactada. E aí você fica num limbo, sem informação, sem começar o tratamento? Sem começar o tratamento, porque é um diagnóstico clínico, você não tem um exame hoje que você possa fechar o diagnóstico, e você fica perdido. E o seu corpo já não responde. Por que a dificuldade do diagnóstico, doutor Leandro? Tem a ver com a idade deles, que são jovens, né? No caso deles, eles fogem um pouco do estereótipo, né? Boa. Então, a doença é realmente mais comum acima dos 50 anos, mas ela pode acontecer antes disso. A gente teve o caso do Michael J. Fox, por exemplo, o ator super famoso, que recebeu o diagnóstico entre os 20 e 30 anos, né? 28, 29 anos, ele já tinha sintomas. Então, pode acontecer em pessoas mais jovens. É um pouco mais comum em homens, mas muitas mulheres também têm doença de Parkinson. E tem Parkinson que, por exemplo, tem Parkinson que treme, e o tremor acaba sendo o sintoma mais conhecido, mas tem Parkinson que não treme, né? Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurológica, cerebral, progressiva, mas lentamente progressiva. A pessoa ela vai desenvolvendo uma lentidão, uma rigidez, por vezes até assimétrica, um lado pior que o outro. Nos movimentos, não no raciocínio. O raciocínio, de modo geral, ele é bem preservado, bem preservado. Alguns pacientes podem ter lentidão de raciocínio mais para frente. Mas vocês veem, aqui é o exemplo da eloquência deles, do domínio da profissão deles. Então, é uma doença predominantemente motora, com rigidez, lentidão e, em alguns casos, tremor. A maioria dos casos tem o tremor. Uma doença que tende a ser de início assimétrico, começa de um lado, mas é muito comum o paciente peregrinar, parecer que é alguma coisa ortopédica, e tem sintomas não motores. Alguns sintomas não motores ajudam, às vezes, o médico na desconfiança. Alteração de olfato, às vezes quadros de depressão, alteração intestinal, distúrbios de sono. O médico ele tem que estar antenado, porque senão, entre o primeiro sintoma e o diagnóstico, podem se passar anos. Às vezes décadas, até o paciente E o paciente vai sentindo? Ele vai sentir, ele fala, eu não estou normal. Ele tem uma dificuldade na destreza fina, às vezes de amarrar um cadarço, de colocar uma roupa, de abrir um pote. Ele percebe que para sair e entrar no carro ele está diferente. Ele fala assim, eu estou lento. Mas às vezes, né? É diferente. Quando o tremor aparece e o cara está no estereótipo do paciente mais velho, o diagnóstico ele é mais rápido. Quando o paciente foge um pouco do estereótipo, o diagnóstico ele é mais lento, como se os médicos estivessem não tão preparados, e nem a sociedade, nem as pessoas, por não conhecer essas variações. Tem um certo receio do médico, porque o Marcelo falou, não tem um exame, não tem nada, né? Tem um certo receio do médico em ela não é uma doença tudo ou nada, ela é uma doença espectral. Então o paciente ele vem com sintomas leves, o médico percebe às vezes um tremor, uma leve, às vezes ele fica inseguro de fechar o diagnóstico. Quando é uma hepatite, quando é um HIV, quando é um Covid, o exame mostra, né? É ou não é. No caso do Parkinson, depende um pouco da experiência. Neurologista, experiente, habituado com o exame físico, ele às vezes fica mais confiante. Às vezes o generalista, o geriatra, o ortopedista pode, em casos suaves, esperar o quadro, às vezes, ficar mais evidente antes do diagnóstico. Aí o paciente sofre duplamente. Pois é. Pela doença e pela falta de resposta, né? A Daniela Lanzer é cientista e pesquisadora. Pelo que o doutor estava falando, o doutor... falo com ele sempre, mas agora eu coloquei ele distante, né? Pelo que o doutor Leandro está falando, você se perceber diferente, mas não ter o diagnóstico e ter o raciocínio na mesma velocidade sempre, deve ser ainda mais angustiante. Porque assim, quando eu recebi o diagnóstico, a maioria das pessoas que quando recebe, tende a esconder. Então não abre em público. Então eu tinha um desgaste, além de ter a doença, eu tinha que esconder das pessoas. Então, por exemplo, ir num restaurante, para mim era uma tortura. Porque eu tinha dificuldade para cortar um bife, cortar um pãozinho, entende? Aí era muito difícil. Eu sentia vergonha de ter que pedir para as outras pessoas. Então eu ia às vezes com uma tala no braço para falar que era tendinite, porque eu tive também muitas crises de tendinite. Então assim, eu tinha tudo, menos Parkinson. Então tinha gente que falava assim, tá com problema na coluna, tá com problema na coluna.
E aí, assim, isso vai dando um desgaste emocional e psicológico absurdo. Porque aí, assim, eu ia pegar um copo, porque o meu tremor é mais no movimento. É diferente do Marcelo, porque o dele é de repouso. Eu tenho, como o doutor falou, muita rigidez e lentidão. E aí, quando eu, assim, para pegar um copo, eu raciocinava o movimento, pensava nele, como é que ia fazer para planejar. Olha o desgaste. Planejava para fazer cada movimento na frente dos outros. E aí, mesmo assim, não dava certo, porque já estava com um comprometimento muito avançado. E aí, assim, então, assim, tem essas questões. Então, é muito, muito, muito difícil mesmo lidar com a doença de Parkinson, principalmente sendo mais jovem. E o Marcelo trouxe a questão da família, né? Que impacta a família diretamente. Totalmente. Pessoalmente, de você ser aceitado, pelo menos, dentro do seu relacionamento mais direto. O cônjuge, os filhos, é muito difícil, porque é uma doença incompreensível no começo. Você pode estar muito bem no momento e 2 minutos depois, você está com muita dificuldade. E as pessoas não entendem isso. Essa é a maior dificuldade de você estar num shopping e você congelar. Eu já tive um congelamento no shopping que eu tive que ser tirado do ambiente de maca. Então é muito difícil isso. É muito difícil o cônjuge acompanhar a trajetória. O que as famílias podem fazer? Alguém na família tem um diagnóstico de Parkinson, o que eu, como familiar, posso fazer? Acolher. Eu acho que tu ia amar, porque são muitas as dificuldades. Eu acho que o acolhimento é a chave de tudo e a informação. Pois é. Saber como lidar com o paciente. Por isso que você criou o Vibrar? Foi para isso, exatamente, porque eu vi que, além de mim, eu encontrei várias pessoas em redes sociais que também se escondiam como eu, né? Tinham vergonha de se expor e também sem informação nenhuma. Eu falei, poxa, preciso fazer alguma coisa. Eu tenho acesso, por que não? E aí foi quando eu comecei a fazer isso e aí eu senti que foi muito bom para as pessoas jovens, porque elas não se sentiam assim, não se identificavam com associações de Parkinson, por exemplo, porque geralmente as associações de Parkinson recebem muitas pessoas idosas. É o que o doutor Leandro falou. Então aí fica assim, a gente ficava se sentia meio fora peixe fora d'água. E o fato do Vibrar ter sido criado, isso foi muito bom para muitas pessoas, levando a informação correta, porque na internet você acha de tudo, né? Tanta coisa boa, tanto coisa boa como coisa ruim, que não é adequado. Então a gente tenta selecionar as coisas boas para poder passar isso para os familiares e para as pessoas que têm Parkinson. As coisas boas e as coisas, informação válidas, verdadeira. Porque assim, às vezes um detalhe faz uma diferença enorme na qualidade de vida dos pacientes. Por exemplo, a questão do medicamento básico do tratamento do Parkinson, que é a base da levodopa, não pode ser ingerido próximo das refeições, né? Tem que ter um intervalo. Ou ingerido com leite. Tem pacientes que acabam tomando com leite. E não pode? Porque a proteína acaba diminuindo a absorção do medicamento. E aí tem muita gente que às vezes acaba fazendo uso do medicamento e é um detalhe, um simples detalhe, que faz uma diferença enorme na qualidade de vida, né? No dia a dia do paciente. Sem dúvida. Então, assim, trazendo essas coisas, né? Formas de como lidar. Então, a questão do relacionamento, como o Marcelo trouxe, é muito complicado também. Às vezes o familiar não sabe como lidar com o paciente, porque no início às vezes gera revolta, a questão do luto, né? Então, como lidar com essa pessoa? Uma das coisas que a gente sempre fala também no Vibrar é a questão do apoio psicológico. Isso é fundamental. Tem gente que fala assim, mas eu tomo remédio direito, eu faço tudo, mas não estou ficando bem. Mas o emocional não está bom. Né? Então, é um tratamento assim, multiprofissional. Complexo e multiprofissional. Você precisa não só de um bom neurologista, como o Dr. Leandro, mas também de outros profissionais que atuam, né, para doenças neurodegenerativas como o Parkinson, que é distúrbio do movimento. O ator Rafael Montanheiro é padrinho do projeto, é assim que fala o nome dele? E ele mandou um vídeo pra gente, vamos ver. Boa tarde, querida Regina Volpato, Dr. Leandro Teles, Dani e Marcelo. E boa tarde mais do que especial para todos que estão nos assistindo. Eu sou o ator Rafael Montanher,
padrinho da minha família Vibrar com Parkinson. E olha, é um prazer imenso estar falando no programa Mulheres, mesmo que à distância. Mas eu quero falar rapidamente sobre a importância das ações que nós fazemos na comunidade parkinsoniana. Bom, o Vibrar com Parkinson é um projeto que eu tenho muito carinho e respeito, porque a gente está aqui para servir o próximo. Estamos aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas com Parkinson. Afinal, quem tem Parkinson todos os dias e a superação é diária e imensa. Eu já sou padrinho mais ou menos há quase 8 anos e há 8 anos que eu levo informação de qualidade para a comunidade parkinsoniana. Assim a gente acaba criando uma cultura de conscientização na população e principalmente nas autoridades em âmbito nacional acerca da doença de Parkinson. E como eu costumo dizer, o melhor remédio sempre é a informação. Que Deus abençoe grandemente todo mundo e até breve. Será um prazer estar aí com vocês. Beijo! Muito obrigada, Rafael. Que simpatia! Ele é assim... Que engajamento com o projeto. E realmente é isso aí. O Rafael não é diferente disso. Ele então, é assim. Uma pessoa super disponível. A gente faz, às vezes que a gente fez evento, se ele não estava gravando novela ou fazendo algum trabalho, ele vai e participa e vai com as pessoas, fala com os pacientes. Ele é super... engajado mesmo, ele abraçou realmente a causa. Nota-se. E foi assim, é um presente pra gente, né? Porque quando eu comecei o projeto, não tinha ninguém, e aí eu falei assim, gente, como é que eu vou arranjar um padrinho? Mas eu queria alguém que realmente atuasse, não falasse assim, tivesse que falar através com assessor, enfim. E a gente hoje a gente é super amigo, né? Que então é muito bacana, porque o Parkinson assim, é uma doença muito difícil. Mas, assim, pra gente trouxe alguns presentes, assim, como os amigos que a gente faz também na causa. O Vibrar hoje a gente tem pessoas, o Marcelo é do Rio, tem a Ellen que é de Manaus, a Érica também que é do Rio, o Fábio de Minas, a Juliana do Paraná, a Adriana do... Então tá se espalhando, né? Então, porque a gente tem que espalhar, divulgar a informação, difundir a informação, Sem isso dúvida, é fundamental. O Renato, que também é daqui de São Paulo. Então, assim, são pessoas que... E tem muita gente com Parkinson jovem. Muita gente, né, doutor? Está aumentando a incidência, doutor? Na verdade, a expectativa é que aumente, até pela expectativa de vida tá aumentando. Como existe uma relação com a idade, quanto mais pessoas chegarem até essa idade, maior a quantidade de pessoas com Parkinson. Hoje a gente está em 300 mil, mas a expectativa é que em poucos anos passe de 500 mil de portadores de Parkinson no Brasil. Em jovens, a gente sempre teve uma quantidade de jovens, a gente tem o Parkinson precoce, que é quando começa abaixo dos 40 anos, e tem até o Parkinson juvenil, quando esse quadro começa abaixo dos 21 anos. Para isso a gente tem às vezes algumas tendências genéticas, como você vê que alguns genes são patentes, né? não muda a fertilidade, esses genes estão presentes. Então pode acontecer na vida de qualquer um, na sua vida, nas pessoas que você conhece. A gente tem que ter informação, tem que estar com o olhar atento. É muito importante entender que a gente, eu percebo como neurologista, que quando vem uma doença sem cura, ou uma doença degenerativa, a pessoa vira a doença. Isso é o maior erro que você pode ter. A pessoa, ela é portadora do parkinsonismo, mas aquele parkinsonismo não define ela. A Dani é mulher, é filha, é cientista, ela tem um monte de coisa e ela tá ali inteirinha. Às vezes você julga o que você enxerga. Nossa, mas tem um Parkinson. Nossa, mas tá mais lenta, o rosto tá mais parado. Mas dentro ela pode estar... É a mesma pessoa. É exatamente a mesma pessoa. Então, cuidado na hora de reduzir o parente ou reduzir o paciente àquele transtorno. Isso acontece muito com doenças onde tem muito preconceito. Quanto menos informação, maior o preconceito. Por isso que o primeiro remédio é a informação. Quando você tem informação, você percebe que a doença não é o fim de nada. Ela é uma mudança. Mas a expectativa de vida é normal, a lucidez persiste, tem remédio bom, tem remédio de qualidade, tem cirurgia, tem fisioterapia. Então é uma caminhada. Ele falou até a trajetória. E a pessoa ela pode ter essa trajetória com um monte de realizações. Então eu ia perguntar o tratamento. Então depende do caso, mas há remédios, fisioterapia, cirurgia. Isso. O tratamento, como no Parkinson você tem uma falha na produção de alguns transmissores, principalmente a dopamina, você pode fornecer isso de fora. Então tem muitos pacientes que passam anos, décadas, muito bem compensado. Pacientes que fazem exercício físico, competem, trabalham,
Nos outros sintomas também tem, na regulação do sono, no tratamento da depressão. Agora, psicólogo pode ajudar, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista. Então, é uma gama de tratamentos. Para casos, às vezes, que não estão respondendo muito bem ao remédio, existe a possibilidade de cirurgia. Uma das mais conhecidas é o DBS, como se fosse um marca-passo, aquele que a gente põe no coração para arrumar o ritmo. Ele é colocado também no cérebro para ajudar no tremor, em alguns sintomas, naqueles pacientes que estão com muito efeito colateral ou que não estão respondendo mais. E a fisioterapia tem até fisioterapia específica para Parkinson. Fisioterapia neurológica, que vai cuidar do jeito de andar, do equilíbrio do paciente. Então essa trajetória, ela é longa e ela não precisa ser melancólica, ela pode ser produtiva, como a gente vê a trajetória de outras tantas doenças crônicas que têm menos preconceito. Causas do Parkinson? Olha, a maioria das pessoas com doença de Parkinson não tem uma causa identificada. Aquilo acontece na família mesmo sem histórico, mas existem alguns Parkinsons, alguns tipos de Parkinson que têm a genética mais forte. Então, algumas pessoas mais jovens, com Parkinsons específicos, podem ter a genética mais forte. Existem Parkinsons decorrentes de outras doenças, como AVCs, pesticida, metais pesados, trauma de crânio. Para quem lembra do caso do Muhammad Ali, né? A gente teve outras pessoas famosas também, como o João Paulo II, né? O Papa. Foi. Então a gente tem parkinsonismo com causa, mas a maioria dos pacientes com Parkinson, a causa não é conhecida. Existe uma morte progressiva desses neurônios. A gente imagina que seja uma associação entre genética, predisposição e ambiente, mas não tem uma causa. Então não é tão produtivo, em alguns casos, buscar a causa. Às vezes é melhor você seguir o caminho com as medicações e os ajustes. Temos perguntas do pessoal de casa que mandaram por vídeo. Legal. Legal, né? Vamos ver. Boa tarde, doutor. Eu sou de Guaratinguetá, me chamo Terezinha. Eu gostaria de saber quais são as principais causas dos tremores nas mãos. Obrigada. Obrigada, Terezinha. Boa pergunta. É ótimo o vídeo assim, né? É. A gente já vê o contexto, vê a carinha da pessoa, a entonação, né? Você está falando na fofoca, como a entonação é tudo, né? Tudo. O jeito que se fala. Fiquei vendo as plantinhas atrás dela. E a pergunta é ótima. A pessoa treme e fala, deve ser Parkinson. Cuidado, Parkinson nem é a causa principal de tremor. E como a gente falou, tem Parkinson que sequer treme. Tem Parkinson que é atremulante. Olha que nome. Atremulante. 20% dos Parkinsons não treme. Se a pessoa esperar o tremor, ela perde o diagnóstico. Agora, tem tremor por distúrbio de tireoide, tem tremor por ansiedade, tem tremor por tremor essencial, que é uma outra doença neurológica que dá tremor nas mãos e que é bastante mais frequente do que o Parkinson. Então, tem muitas causas de tremor. Se a pessoa em casa treme de maneira intensa, que atrapalha, busca o médico para fazer o diagnóstico. Pode ser o Parkinson ou não. O médico, ele vai olhar o tremor e vai ver qual é a amplitude, qual é a frequência, qual é o lugar que treme, se é mão, se é voz, se é cabeça, qual é o eixo do tremor. Mas é um exame clínico. Clínico. Clínico muito importante. Às vezes o médico até vai pedir um exame. Sim. Ele pode pedir um exame de tireoide, por exemplo. Ele pode pedir uma ressonância para ver uma área específica do cérebro. Mas o exame clínico é o mais importante. Ele vai decompor aquele tremor. O tremor do Parkinson clássico é o que o Marcelo apresenta, um tremor mais de repouso, quando o braço está relaxado. Ele é um tremor que geralmente de girar, né? É um tremor de pronossupinação, frequência baixa. O médico, quando ele olha, ele consegue separar na história clínica. O tremor essencial já é um tremor mais rápido, mais bilateral e na ação, na postura. Mas ele tem que conhecer as variações. Ele tem que saber examinar o resto. Então procura um neurologista. 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 Em qualquer idade. Procura um neurologista que tremor ele vai conseguir definir ali, sem dúvida. Tem mais uma. Que lindo. Olá, Regina, tudo bem? Meu nome é Tatiane. Eu gostaria de saber como é feito o diagnóstico do Parkinson. Tati, muito obrigada. Esse gatinho da... Adorei a Tati. O diagnóstico do Parkinson depende de uma desconfiança e da procura pelo médico. O médico, ouvindo a história, se ele estiver diante de um quadro crônico, progressivo, de dificuldade motora, ele vai o quê? Ele vai esmiuçar. Como é que está o olfato? Como é que está a noite de sono? Essa do olfato, para mim, é novidade. A letra, a questão do intestino, micrografia também. Letra pequena, a dicasinha, assim que... Nossa, minha letra está pequena. Opa! E aí o médico ele vai colocar a mão no paciente. Quando ele olha o paciente andando,
para cá e para lá, ele já vai ver o tronco um pouco mais para frente, o braço mais parado em relação ao tronco. Roda denteada, né? A roda denteada, uma rigidez que parece uma engrenagem, né? Um toque, toque, toque. Uma engrenagem tipo roda denteada. O olfato é perda de olfato ou alteração do olfato? Geralmente é uma redução, a gente chama de hiposmia, redução do olfato. Agora, pós-Covid, a gente teve a Covid como uma causa também importante. Mas uma perda, às vezes o paciente fala, nossa, meu olfato é ruim já há muitos anos. Às vezes até antes do quadro do Parkinson, você já tem alteração do olfato e às vezes associado a isso até do gosto. Porque o gosto ele também depende muito do olfato. Então é uma dica. Alteração de letra e alteração do olfato, o rosto ele fica mais parado, a voz às vezes fica mais baixa e mais monótona. E o médico, quando ele encosta no paciente, bate o martelo e investiga, ele já sai, ele fala, nossa, eu estou dentro de um ambiente parkinsoniano. A floresta, né? Não olha a árvore, olha a floresta. A floresta é de alguém com Parkinson. Tá. Se vocês quiserem falar alguma coisa, à vontade. A gente tem mais perguntas, mas... tá. Não, é que eu queria, assim, Fica eu estava falando com o Dr. Leandro, que, assim, uma das maiores dificuldades das pessoas que têm Parkinson é a questão social. E como a gente está aqui com essa oportunidade de poder falar, por favor, que a TV é um meio, né, amplo de chegar a informação, é de que as pessoas não evitem de constranger, né? Às vezes tem uma pessoa que está com algum problema, seja lá o que for, trate como um ser humano normal, porque a gente, no caso a gente tem Parkinson, mas tem outras pessoas com outras doenças. Sim. Então, assim, teve uma época que eu me vestia mal ou eu não me arrumava para as pessoas verem que que falava assim, nossa, mas você não tem cara de doente. Então, assim, eu tenho Parkinson, mas eu não preciso estar com a cara de doente o tempo todo, né? Então, a doença já tem os seus poréns. E a gente tem o direito também de ter a convivência em sociedade, de viver em sociedade e ser respeitado por isso. E aí, como o doutor falou, tem a questão da expressão facial, a gente perde. Então, fica bem diferente quando... E a questão também que o Marcelo falou. A doença, durante o dia, a gente, dependendo do estágio da doença, lógico, tem as variações. Então, eu estou bem agora, mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito ruim. É mesmo? Eu estava aqui, não conseguia praticamente andar. E aí é assim, o dia inteiro, variando. Você é pega de surpresa? Ou você já consegue entender que... Não, agora eu tenho assim, os horários do medicamento, só que eu não posso tomar medicamento o tempo todo, porque também tem os efeitos colaterais. Que, por exemplo, agora eu estou com efeito colateral, que chama de discinesia, que é um movimento involuntário. Então, eu não controlo. Então, e ele é coordenado com a minha fala. Eu falo, eu balanço. Eu não consigo falar parada e ficar parada. Isso é um efeito colateral do remédio. Tá. Então, e sem o remédio, eu fico muito rígida, muito parada. Com dores? Eu sinto muita dor mesmo. E é comum, acho que cerca de 40%, né, doutor, dos diagnósticos, as pessoas que têm Parkinson têm dor. E o meu é bem característico do Parkinson mesmo, porque quando eu tomo um remédio, parece que o céu fica mais azul, o sol mais amarelo, sabe? Tudo fica bom. Mas aí depois, quando passa o efeito... Volta. E esse é o dia inteiro. Então, como o Márcia falou assim, a gente acha que a gente está fingindo. A gente não está fingindo, a gente tem a doença realmente. Só que tem momentos que a gente está bem com o efeito da medicação e tem horas que não. E aí a questão emocional, ambiente, por exemplo, se a gente está num ambiente que está cheio de gente, um monte de gente olhando pra gente, o remédio não faz efeito. Claro. Você pode tomar um frasco do remédio que não faz efeito. Claro. E outra coisa também que é muito característica do Parkinson precoce é a questão da relação laboral. Muitos empregadores, quando percebem ou recebem do seu funcionário o diagnóstico, eles são demitidos. Que só complica tudo. Complica tudo, porque quando também vai buscar assistência da Previdência, também não encontra. Porque muitos peritos também não entendem. Que aquela pessoa jovem tem Parkinson. Tem Parkinson. Então, como a maioria deles, a grande maioria mesmo, não consegue fazer o tratamento adequado por falta de recursos, tanto na rede pública quanto na assistência governamental. E aí é outra questão, né? Como o doutor falou, tem vários aspectos para o tratamento da doença. Quem tem condição financeira consegue muito bem gerenciar esse tratamento. Agora, pessoas com baixa renda é muito complicado. Mal, às vezes, tem acesso a medicamento, né? E a bons profissionais. E aí isso é uma das coisas que a gente, né, tenta levar através da informação e também divulgar algumas associações que fazem esse trabalho. Hoje em dia
tem a possibilidade da questão online, né? Depois que veio a pandemia, então, dos pacientes terem acesso através de rede social, enfim, internet, isso facilita, de uma certa forma ajudou bastante, mas é pouco. A gente tem muita gente com Parkinson, a gente tem muita gente que tem a doença e não sabe que tem a doença, ou tem medo de buscar o diagnóstico, né, com receio, e a maioria dos casos é realmente a questão de tremor. Eu tenho Parkinson, estou tremendo. E tem várias doenças, como o doutor disse, que pode causar tremor. E então, como é que é aquela frase, doutor? Todo mundo que tem nem todo mundo que tem Parkinson treme e nem todo tremor é Parkinson. Tá. Né? Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. É que eu falo muito, então. Não. O tempo é de vocês. Aqui o tempo é de vocês. Tem mais uma pergunta do pessoal de casa. Gostaria de saber também qual a relação existente, se é que existe, entre os fatores emocionais e a doença do Parkinson. O nome dela é Sônia, muito fofinha. E existe relação, né? Na verdade, quem tem Parkinson já tem uma tendência maior a ter fenômenos de depressão, de ansiedade. E aí não é só a questão do diagnóstico. Porque é lógico, quando você recebe um diagnóstico, você pode ter um choque emocional. Mas pela própria doença, às vezes a depressão começa até antes do primeiro sintoma. Porque existe relação entre a doença de Parkinson e depressão. Relação direta. Em torno de metade dos pacientes, até mais de metade em algumas casuísticas, pacientes com Parkinson e depressão. Ansiedade em torno de 30%, 40% também tem. Então, ter Parkinson aumenta o risco de doença emocional. E o contrário também é verdade. Estar desfavoravelmente na parte emocional, se você estiver ansioso, estiver estressado, estiver observado, você pode piorar os sintomas da doença. É o que a Daniela falou, não há remédio que faça efeito. O remédio não faz efeito. Então, olha que coisa. Você já tem uma sensibilidade maior para o aspecto emocional e quando você está mal da parte emocional, por alguma ocorrência, por um estresse que todo mundo passa, a sua doença piora. O tremor ele fica mais amplificado. Então, doenças que envolvem movimentos involuntários, elas tendem a melhorar com o repouso e tendem a piorar com a tensão, com o estresse. Por isso é muito importante que o paciente consiga estar relaxado. E num mundo desinformado ou preconceituoso, quando que alguém com Parkinson... Desigual, quando ele consegue relaxar. Então a doença ela fica amplificada, porque ela se sente analisada. E a pessoa vai sempre no olhar para onde não está legal, ela não vai, então ela não é vista. Então isso é muito importante. E muitas vezes tem que tratar os dois aspectos. Tem que tratar a doença e tem que tratar também o fenômeno emocional. Com psicoterapia, com exercício físico, às vezes com remédio. Você tratando o quadro de depressão e ansiedade, você melhora o paciente e reabilita o paciente mais facilmente. E eu imagino no mundo ideal uma rede de apoio com família, amigos, né, que possa te permitir o devido acolhimento. Isso é muito importante, realmente. Falando sobre essa questão de ansiedade, recentemente, assim, eu já tenho muita dificuldade para andar. E aí, quando eu saí, eu tento fazer uma caminhada, sair com meu pai, com o meu cachorrinho e tal. E teve 3 vezes já que eu, igual o Marcelo falou que travou no shopping, eu travei na rua. E aí, tipo, uma delas eu estava sozinha, a última, né? Só que as 2 primeiras eu comecei a chorar. Eu entrei em desespero e chorei. Então, assim, são coisas novas que vão acontecendo, eu tenho que aprender a lidar, né? Aquela questão, assim, adaptar todos os dias. E na última, eu falei, gente, não posso agora... Toda vez que eu trabalho, chorar. Eu simplesmente sentei na calçada e fiquei na rua, esperando meu pai chegar e trazer o remédio para mim. E aí, tipo, alguém passava, falava comigo, oi, tudo bem? Então, assim, eu me adaptei àquela situação. Você superou, hein? Mas tem que ser assim, senão o sofrimento fica muito maior, muito maior. Ontem mesmo nós saímos, né, porque ele veio do Rio e não sabia que estava frio aqui. Aí tá um gelo, hein? Eita, que frio sem graça. E aí fomos vai piorar. Comprar um casaco. E aí eu travei, né? A loja estava cheia. E aí eu falei, pai, nossa, eu preciso sentar. E aí tinha uma moça sentada, meu pai falou, você poderia dar licença aí? Ela, não, claro, tal. E aí ela deu licença, foi super solícita, sabe? Aí eu falei o que eu tinha, tal. Mas assim, são poucas as pessoas que têm esse comportamento. Me tratou normal. Eu até queria mandar um beijo pra Tati, pro Amadeu. Porque, assim, é raro. E faz toda a diferença. E faz muita diferença, porque em seguida eu já tinha tomado a medicação, que já estava no horário. O remédio fez efeito muito mais rápido. Porque, de uma certa forma, eu fui acolhida por uma pessoa que nunca tinha me visto. Entende? E isso, pra mim,
para mim, para todo mundo que tem Parkinson, é algo que ia fazer muita diferença. Se as pessoas soubessem lidar não só com... Não é que tem que ser estudioso na doença em si, mas saber que cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas dificuldades. E é importante a gente ter empatia, ter respeito pelo que o outro vive, né? E a sociedade tem aquela questão de tentar colocar todo mundo num padrão, então todo mundo tem que seguir a moda, enfim. Nós somos indivíduos, o nome já diz, indivíduo, único, né? Não tem um igual, idêntico ao outro. E essas questões, assim, pra gente é muito forte, né? Porque tem essa questão do mal de Parkinson, né? A gente pede para não usar esse termo, porque mal carrega um peso muito grande, e a doença já é pesada. Então, é doença de Parkinson ou Parkinson. E uma das coisas que a gente também faz nas nossas campanhas de conscientização é sobre isso. Da importância de saber lidar com as pessoas, de saber conhecer o que precisa para lidar com a doença, né? Para quem tem a doença e para quem tem um familiar com a doença, enfim. Regina, é difícil, é complicado, tem muita coisa. Se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ia virar o dia falando, entendeu? Porque o importante é que é uma adaptação diária. Exatamente. E a gente tem que adaptar para vestir uma roupa, para calçar um sapato. Então a gente vai se moldando de acordo com a necessidade. Desafios diários. Desafio diário. É o que o Rafael falou. Exatamente. Quem tem Parkinson todos os dias. Isso. E esse não é só o mês de abril que é dedicado à conscientização. A gente tem o ano inteiro, né? Claro. Eu vou dar o Instagram do Vibrar com Parkinson, que é @vibrarcomparkinson, do jeito que fala. O site é igual, vibrarcomparkinson.com.br. O nosso querido Dr. Leandro Teles, que tem o site leandroteles.com.br. No Instagram ele está como @neuroleandroteles, Teles com um L só. Todo mundo me pergunta, é com 2 L's? Não, é Neuroleandro. É bem simples, um L só. Tem os livros do Dr. Leandro. Eu queria deixar até um convite, a gente vai lançar presencialmente esse novo livro, Os Novos Desafios do Cérebro. A gente lançou esse livro já na pandemia, mas a gente vai fazer agora um evento, vai ser aqui na Domingos de Moraes, na Livraria Paulinas, no dia 26. Daqui 10 dias. Daqui 10 dias, vai ser às 3 horas, é uma quinta-feira. Vai ter a palestra, como sempre, um pouquinho de música, coquetel. Aquele nosso formato de sempre. O Dr. Leandro, disponível, acessível, como simpático. E aí, a pessoa que quiser se inscrever para o evento, é um evento 100% gratuito, é só entrar lá no Instagram, Neuroleandro Teles. A gente colocou ali todos os números que precisa para se inscrever nesse evento, para a gente lançar esse livro e fazer aquele agito. Que todo mundo gosta. Mas você também tem acesso às outras publicações do Dr. Leandro Teles pelo Instagram dele. Inclusive, ele faz lives maravilhosas. E também, só colocar, né, Leandro Teles, que pelas plataformas digitais você consegue, né? Com certeza. Meus queridos, obrida por ter vindo. Eu dei só o Instagram do Vibrar com Parkinson. Vocês querem dar outro ou não? Tem o meu, pessoal, é Daniele com 2 L's, .Lanzer. Lanzer com Z. Com Z, o Instagram. Quer dar algum Instagram ou não? Ele é aberto às redes sociais. Te entendo. Se não fosse minha profissão, eu também seria. Muito obrigada. Até breve. Saúde. Obrigado. Doutor Leandro, muito obrigada. Gratidão é minha. Sempre pautas maravilhosas. Até breve. Até mais. Bom programa.